Bem, pessoal, bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula prática, já é o nosso terceiro encontro, mas hoje é a nossa primeira aula prática. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. A gente vai discutir um pouco, né, sobre a histologia do sistema imune, né? E hoje, particularmente, a gente vai estudar a histologia do timo, do baço e do linfonodo. Então, a gente vai acompanhar partes do vídeo, a gente vai colocar alguns slides, né? A gente vai parar nas lâminas para a gente poder ver. E eu tenho a proposta de sempre com vocês, que é a proposta da gente fazer o nosso caderno de anotações, né? E fazer os nossos desenhos conforme os roteiros que eu tenho passado lá no laboratório para vocês. O mesmo roteiro que eu passo lá, eu trouxe ele aqui hoje. Eu vou disponibilizar para vocês acompanharem, mas o que vem de instrução são as instruções que a gente já está acostumado a fazer lá no laboratório, não tem novidade. Então, eu vou andar dentro do vídeo, vou passear por ele, porque hoje é totalmente diferente, a gente está apesar da gente estar longe, a gente está com uma interação maior, então eu acho que vai dar para a gente trabalhar bem bacana em cima desse vídeo. E também vou disponibilizar o tutorial para vocês entrarem no ImageScope, para poder baixar as lâminas, para se deliciarem com ela em casa, porque aqui a gente já traz ela bem pontual para vocês. Mas vocês vão poder fazer em casa, vão poder manusear, que eu também estou disponibilizando o tutorial para vocês. Bom, vou fechar a câmera para a gente poder trabalhar lá melhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, o slide em que a gente, né, está na disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico, né, o que a gente está estudando. Hoje nós estaremos com a nossa primeira aula prática, onde nós temos a lâmina do timo, é um timo de rato, né, e que nós temos um trabalho para fazer, identificando o esquema em desenho, né, os componentes dessa lâmina. Temos também a lâmina do linfonodo, também vamos identificar um esquema em desenho, e também a lâmina do baço do cão. Nós vamos também identificar em esquema com desenho, né, alguns componentes dessa lâmina. Bom, eu vou passar aqui, junto com vocês, o vídeo da aula, né, que vocês também têm o vídeo disponível para vocês. Mas, enfim, é a forma mais didática da gente acompanhar, da gente estar junto na disciplina. Se eu, dessa forma que está sendo compartilhado, vocês preferem? Ou preferem que eu coloque no modo de tela inteira? Para mim, do jeito que está ótimo. Assim, tela inteira? Tá bom. Uhum. Tá bom? Tá bom, para mim tá bom. Tá bom. Tá jóia, então. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, então. Estão ouvindo? Não. Não estão ouvindo o som? Não. E tá travando. É? Tá travando. Uhum. Nada ainda do som? Nada. Tá travando muito. Será que eu tenho que...
Assim, vou fazer esse compartilhamento. Eu vou. Estão me ouvindo? Vou fazer. Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá, eu vou fazer esse compartilhamento por outra forma, então, para tentar fazer o som chegar. Bom, só um minutinho que eu vou lá buscar. Veja. Oi? Quantas pessoas na tela? Eu, você e Sâmia. Pois é, cadê? A Janine parece o JV, Eu? mas ela, ela deve estar jantando. Eu tô comendo. Ah, Por isso que eu tirei o vídeo. Ah, beleza. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Tô. Ouvindo sim. Tá ouvindo, né? Gente, você tirou a voz? Ah, voltou agora? Voltou. Então, Vânia, Tô Janine, só. Daniele, Daniele Maria e Clara. Maria Clara. Ah, Elas só não aparecem. a Isabela sumiu. A Isabela não faz essa matéria, não? Faz. Inclusive, ela está no nosso PTG. Ah, então, duas faltas? Hoje já é a terceira vez que ela não participa, né? Será que Ela não não tá? faz essa disciplina, não. Ah, não faz não? Não. Ah, tá. Ela fez o PTG por causa das outras matérias. Ah, entendi. Agora vamos ver se por aqui eu vou conseguir. Já assistiu essa aula? Oi? Ó, essa aula que eu passei agora, você já assistiu? Eu assisti a aula Eu assisti. essa que a Vânia vai dar agora, que é de laboratório, eu não assisti, não. Ah, eu assisti ela. Eu acho que eu vou ter que mostrar e ir falando. Vocês tiram o som para não ficar aí Tá. Uhum. esse som ruim que vai ficar para vocês tiram o som e eu vou falando, vou mostrando a lâmina e vou repetindo o que a professora estiver falando. Vai ser o jeito. Porque não O som, quer passar o som.
O som não O som do consegue meu desligar o seu microfone? Então, o som do meu vídeo não quer chegar para você, hein? Mas se você botasse no seu microfone, deixa em voz alta a professora falando e você bota o seu microfone perto. Vou tentar. Botar o som dela bem alto. Chegou. Chegou aí. Chega? Cheguei. Você deve ter comido uns 3 lanches, porque demorou demais, gente. Não dá para ouvir, Não. né? Não dá para Não, ouvir, né, tomando chá. pessoal? Não, não dá, Vânia. É. Então, eu vou ter que mesmo Não, tá ir ouvindo falando. nada. A minha tela está perto igual a de vocês. Assim. Tá. Tá que você tá dividindo a tela com a Janine e a Sânia, para mim, né? E a Sânia tá na metade da tela. Você está vendo só o rosto ou está me vendo mais alguma coisa? Eu tô vendo aqui do colo para cima. Pessoal, vamos combinar o seguinte. Se vocês quiserem falar comigo, levanta a mãozinha, tá? Porque eu vou tirar o som que eu ouço vocês para poder falar. Tá bom? Tá. Uhum. Bom, Show. Vou nós desligar o meu vamos, som agora. Também. estudar o sistema linfático, né, dentro do sistema imune. E hoje, o nosso principal objetivo é diferenciar os cortes histológicos do timo, do baço e do linfonodo. Então, quais são os nossos objetivos? Identificar e reconhecer as características histológicas dos tecidos linfóides. Além disso, compreender as funções e a participação dos tecidos linfóides nos mecanismos de defesa corporal. Bom, nós vamos observar, então, 3 tecidos linfóides: o timo, o baço e o linfonodo. Como é que tá para vocês? Vocês estão me vendo? Estou te Te vendo. vejo. Não tá aparecendo nada que a Vânia tá mostrando, né? Não tô vendo mais A ninguém. Vânia não. Por enquanto, não. Tá. Ah, gente, aqui. Apareceu para vocês? Apareceu. Ah, Deu? tá. Apareceu para mim agora também. Sim. Show. Vocês conseguem ouvir ela? Tá travando e Conseguem tá ouvir? dando barulho. Então, tá Ouvi legal. não, só tá uma chieira só. Tá chiando. É verdade. Então, para a gente poder entender, o timo, ele é considerado, né, um órgão linfóide primário, né? Ele é um órgão... Ai, vou tirar esse som. Tá chiando, não tá? Tá chiando. Nossa, mesmo eu tirando... Mas essa chieira não vai incomodar, não. Se você falando aí, não tem problema. Não. A Então, sua vamos lá. fala tá mais alta do que a chieira. Porque o cheiro, então tá bom. Aham. É um órgão bilobado,
situado no mediastino, atrás do externo, e na altura dos grandes vasos e do coração. Bem riscadinho por ela ali, ó, dá para vocês verem o timo, não é? O córtex dele é composto por uma grande quantidade de células dendríticas dispersas, epiteliais, macrófagos e dos linfonodos. Aqui, na medula do timo, ela tem linfonodos mais maduros e amplamente dispersos nessas células. E também macrófagos, que são muito importantes nesse trabalho de melhorar a nossa imunidade e retirar, né, para nós de tudo aquilo que está atacando o nosso organismo. Então, eles são importantíssimos com essa função de reconhecer essas células que estão atacando os nossos tecidos e de macrofagar, né? Ou seja, eliminar esses agentes que estão trazendo doenças, né? Que sejam vírus, bactérias, para as nossas células. As células que estão mais presentes na medula do timo são os linfócitos T mais maduros, então, mais treinados, né? Ali também nós encontramos um elevado conteúdo de tecido linfático e rico suprimento sanguíneo, que tem um aspecto avermelhado ali presente. E aí, o que acontece com o timo é que, com o avanço da idade, vão acontecendo infiltrações do tecido adiposo ali no timo. E assim, ele vai, um tecido mais amarelado, adiposo, né, substituindo esse aspecto avermelhado, e que vai substituir esse tecido linfático. Nós temos aqui o corte, né, histológico do timo. Podemos observar ali essa camada, que é o córtex, aonde a gente vê a diferenciação dos linfócitos, e a gente consegue ver essa diferenciação entre a zona cortical e a zona medular. Por quê? No córtex, essa parte que ela circulou maior, a gente consegue ver mais escura, que é aonde a gente tem maior concentração de linfócitos. E na zona medular, essa parte mais clara, a gente tem uma quantidade menor de linfócitos, por isso que o corante dá essa cor mais clara, menor quantidade. Essa região cortical, ela envolve a região medular. Olha, sempre que vocês verem essa região mais clara, ali também a gente encontra os corpúsculos de Russell, que a gente vai identificar lá na lâmina.
Os corpúsculos de Hassel, eles são formados por células reticulares epiteliais. Ali a gente consegue identificar um corpúsculo, justamente aonde há esse círculo. Essas são as células que compõem o corte, né, do timo, e que a gente encontra nessa zona medular e na zona cortical. A zona cortical é uma zona mais periférica e a zona medular é uma zona mais centralizada, não é? Lembrando sempre que a zona medular será sempre a zona mais clara e a zona cortical, que é a mais periférica, será sempre a zona mais escura. E essa é a grande diferenciação das duas zonas, que a gente consegue diferenciar pela coloração. Então, é muito importante que quando vocês fizerem o desenho de vocês façam esse desenho com o colorido, para que vocês possam identificar essas zonas, né, onde vocês encontram maior concentração de linfócitos, que é a zona mais periférica, né, do córtex, a zona cortical, diferente da zona mais central, que é a zona medular, que é uma zona mais clara, com menor quantidade de linfócitos. E é o timo que vai fazer toda a maturação dos linfócitos. Ali é que vai acontecer o amadurecimento deles e aonde a gente encontra a maior concentração de linfócitos T. Então, agora, nós vamos ver lá no desenho da lâmina. Então, é o primeiro procedimento que a gente vai observar a imagem do timo, do rato, no ImageScope. Como eu falei para vocês, eu vou passar também o tutorial para que vocês possam manusear o ImageScope em casa e fazer essa observação das lâminas. Então, aqui, nós vamos identificar a cápsula de tecido conjuntivo e as trabéculas, e vamos identificar os lóbulos que estão na zona cortical e na zona medular. Na zona cortical, a gente vai encontrar os linfócitos apenas, em uma concentração maior, que é uma zona mais periférica. E na zona medular, nós vamos encontrar linfócitos e os corpúsculos de Hassel. E nós vamos perceber, mais uma vez ali, que são uma zona mais clara, aonde a gente vai encontrar menor concentração de linfócitos. Aqui ela está demonstrando como que a gente vai chegar na lâmina. Essa é a imagem total do corte do timo. Não tem aumento nenhum, então o importante é que você veja primeiramente desse jeito, para depois você começar a aumentar
para poder reconhecer as estruturas que estão presentes ali. Ela está ensinando como que a gente vai chegar lá, como que a gente vai abrir. Eu vou esperar ela colocar na lente de aumento em 10 vezes, para a gente poder identificar, ó, agora sim, para a gente identificar as estruturas que a gente quer, a trabécula e as zonas. Ó, aqui nós temos o lóbulo cortical e o lóbulo medular. Ó, a cortical é uma zona mais escura porque ela tem uma quantidade maior de linfócitos. A medular, ó, mais interna e mais clara, que é a medular. Que são os dois lóbulos, o do córtex e o da medula. Lembrando, do córtex é mais periférico, a medula mais centralizada, mais interna. Agora, no aumento de 10 vezes, a gente consegue ver a diferença dos lóbulos do timo. Então, a gente tem, olha, a zona cortical bem mais escura e a zona medular bem mais clara. Em todo o corte do timo, você vai observar essas duas regiões, né? A zona medular e a zona cortical, e elas são diferenciadas pela quantidade de linfonodos presentes, aonde a gente encontra uma maior quantidade na cortical e uma menor quantidade na zona medular. Vamos seguindo para a gente poder fazer as localizações. Aí é importante que vocês reproduzam esse desenho no caderno de vocês, para que vocês possam identificar essas duas zonas, né? E é importante que vocês façam coloridinho. Se não quiser fazer com o lápis, né, no tom do corante, vocês podem fazer mesmo no lápis comum, ou mesmo na caneta manchando. Mas é importante que vocês façam para a gente poder diferenciar, principalmente na cor, né, por causa da quantidade de linfonodos presentes, essas duas regiões. Então, aqui vocês vão desenhar e vão identificar os dois lóbulos com essas duas zonas, a cortical e a medular.
Se não conseguirem fazer colorido, podem fazer uma legenda do lado, que vai dar certo do mesmo jeito. Agora, nós vamos passar para a lâmina 2. Agora é uma lâmina de linfonodo. É o linfonodo de cão também. Da mesma forma, nós vamos pegar essa lâmina no Imagescope e vamos identificar a cápsula de tecido conjuntivo, as trabéculas, e nessa região cortical, a gente vai conseguir identificar nódulos linfáticos e tecido linfóide difuso. Na região medular, nós vamos identificar os cordões medulares. A esquematização também vai ser numa lente de aumento de 10 vezes. Que é importante que vocês façam esse desenho para fazer a identificação. Aí a gente vai no Imagescope, busca a lâmina de linfonodo, abre essa lâmina e ela está prontinha para a gente para ser explorada por nós. Aqui a gente tem a imagem total e depois a gente vai mexendo nela para ir encontrando as estruturas que a gente deseja. Essa é a região da cápsula. Essa é a região cortical. Vocês podem ver que ela é mais escura. Essa é uma região cortical mais da extremidade e aqui uma região mais profunda. Ela vai seguir e vai colocar no aumento, a gente vai identificar as estruturas. Ó, agora está em 10 vezes e assim a gente consegue fazer o desenho, né? Para identificar as estruturas. Aonde está mais escuro é a região cortical, onde a gente tem uma quantidade bem maior de linfócitos. Vamos seguindo. Antes de você jogar direto no aumento de 10 vezes, é bom você ir subindo gradualmente para você ter uma ideia total do corte na lâmina, para você não ficar perdido depois, na hora que você colocar em 10 vezes. Então, você joga em uma vez, joga em 4, depois você joga em 10. Olha, aqui nós temos, né, a cápsula, que é uma região que circunda toda a zona cortical, né? Ela é como se ela protegesse, né, essa região cortical através dessa cápsula. Essa região aqui, ó, é a cápsula.
Na região cortical, a gente consegue identificar os folículos linfáticos que estão presentes ali. É uma porção mais interna do linfonodo. Olha, toda essa região clarinha aqui é a região medular. É uma região mais interna, né? E aonde a gente vai encontrar outras estruturas importantes também nessa célula. A gente consegue identificar, né, os nódulos linfáticos e o tecido linfóide difuso na zona cortical, e na zona medular a gente consegue identificar os cordões medulares. Eu vou mostrar para vocês o cordão medular. Olha, aqui eu tenho um cordão medular. Ali é uma região muito rica em linfócitos. E o seio medular, ele já tem uma quantidade menor de células, por quê? Por ali caminha o líquido linfático. Olha, aqui dá para vocês verem direitinho. Aqui o cordão medular. E aqui o seio medular, por onde a linfa vai passar. Ó. O cordão, ele é constituído por uma grande quantidade de células, né? E por que que ele é chamado de cordão medular? É uma grande quantidade de células presentes. Deixa eu mostrar aqui. Esse cordão, ele tem uma grande quantidade de células, né? É um cordão de células e ele é constituído desses componentes principais, né? Ele forma um cordão de células aqui. E ele forma um cordão de células que é formado por linfócitos. Aqui no seio medular, eu encontro essas regiões vazias, diferente do cordão que está tudo fechadinho. Por quê? Nesse seio medular, eu preciso ter essas passagens por onde a linfa vai correr. Então, para mim, é interessante essa passagem da célula, da linfa. Aí é importante, então, que vocês façam o desenho, né? Podem capturar também da célula o desenho e fazer a legenda, como vocês faziam nos exercícios, para que vocês possam reconhecer. Se essa célula aparecer para vocês, vocês saibam reconhecer
e identificar as estruturas que estão presentes ali. Então, como que funciona, né, os linfonodos? Eles estão localizados ao longo dos vasos linfáticos, né? Estão espalhados por todo o corpo, superficial e profundamente. Normalmente, eles estão perto das glândulas mamárias, axilas e virilhas. Sempre que vocês ouvem alguém falar, né, em relação à inflamação dos linfonodos, que podem causar câncer, né, alguns tipos de neoplasias, vocês observam que essas glândulas, elas estão esses linfonodos, desculpa, estão perto das glândulas mamárias, das axilas e da virilha. Sempre que vocês ouvirem alguém falar que houve inflamação dos linfonodos ou que está com alguma neoplasia no linfonodo, pode saber que estará numa dessas glândulas, né? Normalmente, a das axilas, ela se manifesta na região do pescoço, né? Eles são órgãos encapsulados, eles são constituídos por esse tecido linfóide e filtram a linfa, né? Então, eles têm essa importante função de fazer a filtragem da linfa para retirar qualquer tipo de partícula estranha que esteja presente ali, para que ela possa correr entre os seios linfáticos de forma limpa, dentro desse seio medular. Então, aqui é um corte, normalmente mostrando, né, a cápsula, a zona cortical e a zona medular. Observem que nesse corte da lâmina, a gente consegue ver a histologia perfeitamente do corte do linfonodo. Conseguimos identificar claramente, ó, a cápsula, essa região mais periférica, que é a zona cortical, e a zona medular, que é uma zona mais interna da histologia do linfonodo. Aqui, né, num aumento, a gente consegue ver o cordão medular. Olha, ele é constituído por uma quantidade muito grande de células, né, de linfócitos, e ele consegue fazer, principalmente os linfócitos T, né, que constituem esse cordão medular, e ele tem função também de aumentar ali a concentração de células, de linfócitos, para fazer todo o trabalho de imunidade nas células. Ali, ó, no seio medular, como eu já falei, o interessante é que tenha esses espaços para que a linfa possa correr, né? Então, por isso, ele é constituído de poucas células aqui, e a gente vê esses espaços vazios para conseguir correr a linfa ali dentro desse seio, né? E fazer o transporte dos linfócitos. Agora,
no terceiro procedimento, a gente vai ver uma lâmina de baço. E aí a mesma coisa, né? A gente vai procurar essa lâmina dentro do Image Scope, vai capturar, vai baixar essa lâmina, vai começar a visualizá-la num tamanho natural e vai aumentando aos poucos, 2 vezes, 4 vezes, até chegar em 10 vezes, onde a gente vai enxergar mais claramente as estruturas que a gente quer identificar. Ó, vamos aumentando agora já 2 vezes. E aqui na lâmina do baço, a gente vai identificar a cápsula de tecido conjuntivo e os septos, e os lóbulos também. Ó, aqui já é uma veia trabecular, ó. O sangue, ele vai deixar o baço através da veia trabecular, né? É assim que ele vai deixar. É o local de saída do sangue, é a veia trabecular. Então, ali, ó, novamente, olha, a cápsula, é um tecido, né, que circunda todo o órgão. As trabéculas é como se fossem projeções da cápsula, né? A partir delas seguem essas projeções para o interior da célula, e ali essas trabéculas dão caminho para a veia, por onde o sangue vai deixar o tecido, vai deixar o órgão, a saída dele. Ó, novamente. Aqui, ó, através da cápsula, como eu falei, há essas projeções internas, e as trabéculas, elas vão se juntando aqui e vão formar as veias trabercais, que vão possibilitar essa saída do sangue. Aqui, ó, no aumento de 10, a gente consegue ver mais claramente, ó. Acompanhe na minha setinha, ó. Aqui a gente tem, ó, a cápsula, a projeção da cápsula, e a gente, através da cápsula, né, a gente tem as trabéculas. Essas trabéculas vão se juntando aqui, dando a vazão para a veia trabecular. Ó, e esse é o caminho que o sangue vai deixar o baço. Porque ali no baço, a gente sabe que acontece a destruição das hemácias, não é? À medida que o nosso sangue precisa ser renovado, que as células, né, ficam envelhecidas e a gente precisa renovar essas células, então elas precisam ser destruídas para que novas células sejam
para que elas sejam renovadas, né? E é no baço que acontece essa destruição das hemácias. Então, através da veia trabecular, que eu tenho a saída desse sangue já com as hemácias antigas, né, com as hemácias envelhecidas, destruídas, e um sangue já renovado para fazer toda a reposição aí no nosso organismo. A gente sabe que o tempo de vida médio das hemácias é de 120 dias, então o baço tem esse trabalho de fazer essa remoção das células envelhecidas e trocá-la pelas células novas. As plaquetas também são destruídas ali, então o sangue passa pelo baço, tem a destruição das plaquetas e hemácias envelhecidas, e depois ele retorna para o organismo já renovado. Aqui, para a gente desenhar, né, é importante capturar aquela imagem para a gente poder reproduzir ela aqui, identificando e desenhando. Podem fazer da forma que a gente sempre fez nas aulas lá no laboratório. Então, relembrando a estrutura do baço, ele é uma estrutura oval, é a maior massa única de tecido linfático do nosso corpo, né? A localização do baço, ele está na região do hipocôndrio esquerdo, entre o estômago e o diafragma. Aqui, ó, está ele, ó. Ele é um órgão de defesa contra antígenos presentes no nosso sangue circulante. Então, assim, ele tem a importante função de destruir eritrócitos desgastados pelo uso. Além disso, ele filtra o sangue e reage imunologicamente aos antígenos transportados pelo sangue. Então, ele tem essa importantíssima função dentro do nosso organismo. E muitas pessoas também, assim como a gente comentava do apêndice ontem, também tem essa visão equivocada do baço, né? Ele é o nosso general, né, entre aspas, ele é o nosso treinador oficial de linfócitos, né, para entrarem na defesa do nosso organismo, né? E como a gente pôde concluir aqui, né, que ele é importantíssimo, só a partir do momento dele ser a maior massa única de tecido linfático do nosso corpo, ele já tem uma importância gigantesca, né? Então, nunca mais a gente vai falar que o apêndice e o baço não têm função, né? Porque a gente erroneamente tem esse tipo de pensamento, né? Aqui, né, a gente pode ver nesse corte as trabéculas, olha, bem claramente aqui, ó, os caminhos, né, é um outro tipo de corte, a gente consegue ver aqui, consegue ver os folículos linfóides, né, bem concentradinhos aqui, e aqui, ó, a cápsula protegendo, né, ao longo de todo o baço, a gente tem a cápsula protegendo, e a partir dessas projeções internas, a gente tem a formação das trabéculas, que vão dar formação às veias trabeculares, que vão possibilitar o transporte do sangue dentro do baço, né?
Bom, eu sei que não é fácil a gente assistir as coisas assim pelo, pelo, pelo computador, né, sem ter o contato lá. Às vezes a gente, né, vê uma peça e poder encontrar, né, nessa peça as formas, mas enfim, a nossa proposta era mostrar para vocês, né, conseguir chegar junto com vocês nesse resultado, né, e da gente poder entender a importância dessas estruturas, né, do timo, dos linfonodos e do baço para o nosso sistema imune, né, e para a gente também desmistificar determinados pensamentos que às vezes acompanham a gente durante uma vida toda e a gente, a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a ver como nossa mente se abre, como os nossos pensamentos, né, mudam a esse respeito e como a gente pode ver que órgãos, né, que a gente, às vezes, durante muito tempo ficou sem dar importância, hoje a gente reconhece a tamanha importância desses órgãos, né, no nosso sistema, principalmente num sistema tão importante que a gente está estudando agora, que é o nosso sistema imune e hematológico. Agora é por conta de vocês. Pode falar, Delecampo. Não, a gente deixa por sua conta mesmo. Falou melhor do que a nossa professora lá do Sul. Claro, Verdade. Que isso? Que a isso? sua voz, ela não cansa. É verdade. Como? Mas aquela mulher, ela vai, né? Vai dar uma engasgada. A Vânia não. A Vânia Arrastando, gente. eu sempre falo que a Vânia é objetiva. Ela faz, arrasou. É verdade. Não, mas eu acho assim, a gente não pode estender muito, né? Porque senão a gente acaba perdendo o nosso objetivo, né? Era mostrar as lâminas, né? Identificar essas lâminas. Eu vou estar disponibilizando para vocês todo o tutorial para vocês explorarem isso em casa, para verem, fazerem os aumentos em casa, né? O mais importante é, se eu me deparar com essa lâmina, eu saber, né, identificar as cápsulas, identificar as estruturas, né, necessárias ali, identificar, né, dentro da lâmina do timo, identificar a cápsula do tecido, né, identificar essa zona cortical que a gente discutiu, né, a zona medular, dentro da lâmina do linfonodo, identificar as duas zonas também, né, onde estão os nódulos linfáticos, né, onde o tecido está mais denso, né, dentro da zona medular, encontrar os cordões medulares. Então, se aparecer para mim, né, numa questão, uma lâmina projetada, se eu vou saber identificar, né, as estruturas. Na lâmina do baço, né, identificar a cápsula de tecido conjuntivo, né, os lóbulos, as trabéculas, né, tudo bem especificado e bem ajustado. Então, acho que o mais importante é reconhecer essas estruturas, porque todo o conteúdo teórico a gente tem bem detalhado no nosso livro, que bem como a Rejane falou, está maravilhoso, né? E assim, muito bem discutido, uma linguagem muito apesar de ser científica, ela tá bem simples de entender, né? Então, acho que tá valendo a pena. É uma matéria que eu me delicio, realmente, eu gosto muito. Eu então, também assim, estou apaixonada por ela. Também. Que bom! É tão bom a gente ouvir isso, vocês não têm noção do quanto é bom ouvir que vocês estão se dedicando, que vocês estão gostando, né, da disciplina, né? Bom, pessoal, a nossa proposta era essa, né? Eu tenho certeza que quando vocês forem fazer os exercícios, talvez vocês fiquem com um pouco de dúvida, mas não tem problema.
tragam essas dúvidas que a gente vai tirar, né, essas dúvidas. A minha proposta é que a gente volte amanhã para a gente fazer a segunda aula prática, né? Essa semana eu estou dando um cansaço em vocês. Vocês ficaram sem mim essa semana. Eu estou dando um cansaço em vocês. Mas para a gente poder, né, se propor a estudar juntos, né? E eu tenho certeza que se vocês já fecharam as outras provas, essa prova, então, vocês vão assim, vai todo mundo fechar, né? Porque a gente está estudando junto e a gente está conseguindo um resultado muito melhor que essa interação nossa. Verdade. Agora você fez uma aula que vai ser amanhã, uma na terça e uma na quarta, certo? Isso. E a aula igual nós fizemos ontem. A aula teórica está faltando. Teórica. Vai Vai ficar faltar. faltando uma, né? Vai ficar faltando duas. Duas, a 3 e a 4. Pois é, a gente tem que decidir essa aula teórica, né, para a gente fazer. Se nós fizermos. Desculpa. Pode falar. Se nós fizermos. Porque ontem você explanou muito, assim, você deu uma aula mesmo. Mas se você fizer ela mais compacta, por exemplo, na quinta, dá para fazer as duas juntos. Mas na quinta, dia 4, que vocês estão pensando, na quinta, dia 4, eu já tenho um encontro com o primeiro período. Aí, eu tenho duas propostas. Não, na segunda vocês têm prova. Pode ser na sexta. E eu acho, assim, interessante. Eu ia falar para vocês que dá para juntar as duas, sim, para a gente fazer uma aula teórica só, mas aí tem que ser na sexta. A gente ficaria terça, quarta e sexta. Ao invés de terça, encerra essa matéria. Fazer a prova. Na semana que vem. Mas não é nossos encontros, não, tá? Seria na semana que vem. Isso. Mas aí a gente faz... Terça, quarta e sexta. Semana que vem, terça, quarta e sexta. Lá no grupo eu vou colocar tudo detalhado, bem detalhado, que aí dá tempo de vocês pensarem, entendeu? Porque a gente conversando é complicado, mas pensando lá, aí a gente faz a marcação dessas aulas. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela presença. Amo vocês. É tão bom ver vocês aqui. Nossa, vocês não têm noção do quanto é gostoso estar com vocês aqui. Né? É bom estudar, é bom... Nossa, hoje eu passei o dia... Ai, que linda! Hoje eu passei o dia inteiro estudando para dar conta, né, de estar aqui com vocês e de poder falar da forma mais simples, né, menos complicada possível para vocês entenderem, né, e para a gente conseguir, né, encaixar esse conteúdo nos nossos estudos. Não, valeu, para mim foi maravilhoso. Como massoterapeuta, como linfonodo é uma área que me interessa muito, eu amei. É verdade. Então, mais uma vez, postar com vocês. Fiquem em casa. Se tiverem que sair, saiam de máscara, se cuidem, porque no final disso tudo eu quero abraçar vocês. Quando a gente puder dar um abraço. Por enquanto, vai meu abraço virtual. Amei. Gente, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Beijo.